Tá indo? Tamo indo? Boa. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma vez voltando. 2026 chegou. Virou o ano. Primeira gravação do ano, demorei um pouquinho, perdão. Mas faz parte, né? Curti bastante o ano novo, fui pra praia, vi os fogos, moro aqui no litoral da Baixada Santista. Foi muito bom. Curti bastante, a gente tem o direito de descansar, curtir, né? Ainda mais esse ano, como eu comentei antes, vou começar a estudar de novo pra faculdade. E aí correria, né? De correr atrás de documentação, de transporte, como é que eu vou fazer transporte, correr atrás de uma van para levar e trazer, porque de busão da região onde eu moro é horrível, né? Teria que fazer bodiações, tipo assim, pegar um ônibus descendo no terminal, pegar outro ônibus descendo no terminal, para pegar o ônibus para faculdade, depois para voltar a mesma coisa, ia dar tipo 2 horas e pouquinho de ida e volta. Eu sei para quem mora, por exemplo, lá em São Paulo capital, isso é comum. Mas aqui, onde eu moro na Baixada, é um tempo muito longo de transporte. Ainda bem que eu, graças a Deus, tenho uma condiçãozinha. Vou me apertar, né? Mas consigo pagar pelo menos um transporte mais confortável e cair para dentro da faculdade, né? Vou entrar para psicologia, ansioso, começa dia 9 de fevereiro. E vou tentar manter as gravações aqui nos dias de folga. Eu sei que eu gravo pouco, mas a gente vai fazendo na medida do possível, trampando, estudando agora. Mas é isso. Mudei a identidade do canal, como vocês podem acompanhar, olhar, ver, né? Acompanhar não. E é isso. Coloquei o nome de Pobre de Pensamento por quê? Algumas razões. E a cor roxa por quê também? Algumas razões. É, Vamos começar pelo nome. Tenho eu um projeto de escrever um livro. Quer dizer, eu já tenho um livro escrito de poesias e tenho um projeto de escrever mais livros, na verdade, não só um, né? Mas eu sinto que ainda não tenho bagagem suficiente para escrever. E o nome do livro vai ser justamente Pobre de Pensamento. E o livro que eu estou pensando em abordar o quê? Como pessoas periféricas, marginalizadas no sistema que a gente vive, como nós, como a gente, né? Povo do povo, quem vive, quem trampa, quem estuda, tem sim uma inteligência e tem sim é, algo a ser valorizado. Para a gente não ser tratado muito por alguns setores acadêmicos e tal, como pessoas sem valor, pessoas que não sabem pensar, pessoas que não têm senso crítico, né? É uma. Acho que vai cortar o áudio, perdão. Deixa eu falar de novo. É uma coisa que acontece muito quando a gente tem acesso a uma faculdade, a gente vê que são pessoas de realidade diferentes, às vezes a gente acaba também se contaminando com esse pensamento. Se vocês forem olhar nas primeiras gravações que eu tinha, eu ainda tinha um pouquinho desse pensamento, apesar de ter vindo de onde eu vim. Mas a gente vai aprendendo, né? Como eu falo aqui, tô sempre adepto a aprender mais, sei que não sei nada. E a ideia é essa, fazer um livro falando sobre como existe assim um organismo pensante na população comum, né? De gente como a gente. Que nós, pessoas comuns, pensamos, raciocinamos, questionamos e, além do mais, estamos à frente de muitos acadêmicos por aí, né? Aí a proposta é escrever um livro sobre isso e não só deliberar, mas trazer, é, como posso dizer, trazer para o real, né? Em exemplos reais. E bom, por isso do nome e a pobre de pensamento por causa do duplo sentido, né? Que a gente é tratado como uma pessoa que não tem pensamento. E eu também usar o pobre de pensamento dessa mesma frase como um pobre que possui pensamento, não uma pessoa que é pobre de pensamento, entendeu? É um duplo significado interessante que eu achei legal. Não é uma coisa genial, oh meu Deus, que genial. Mas é simples e significa bastante coisa, né? Bom, coloquei um textinho do Paulo Freire, que é Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, porque, como eu falei, a tese do livro é justamente essa. Como existe uma
Como nós somos educados por pessoas que não fazem parte da realidade que nós fazemos parte, logo então não terá uma consciência política, social sobre o que é ensinado. Por conseguinte, a gente vai absorver esses pensamentos, né? E a gente acaba se tornando aquilo que a gente chegou lá estranhando, no melhor dos casos, né? E também tem a frase do a leitura é um ato de amor também. Eu acho que o que isso quer dizer, o que isso significa, né? Não só entender isso que a gente está construindo junto, como uma, um aprendizado, também uma forma de ver o mundo mais interessante, que tem a ver com nossos preceitos, que tem a ver com a nossa vontade de mudar o mundo, né? Buscar oportunidades, buscar realidades que sejam melhor para nós no coletivo, povo trabalhador, povo que estuda e povo que somos nós, né? Feliz, contente, que dança, que canta, que ama. E eu como homem, né? Colocar o amor nesse aspecto, porque a gente tem muita dificuldade de falar de amor, muita dificuldade de sentir amor, muita dificuldade de demonstrar o amor. E aí eu acho importante sempre a gente ir inclinando para esse quesito, de ser uma pessoa querida, ser uma pessoa que está junto no coletivo, que conversa, que troca ideia, chega no boteco, chega para trocar ideia no trampo, na hora do almoço. Eu tenho minhas dificuldades sociais, todo mundo, todas as pessoas têm, mas de qualquer forma, sempre ter pelo menos a ânsia de poder e saber amar em tempos tão difíceis, né? A gente está à beira aí estamos à beira aí de uma talvez terceira guerra mundial, América Latina, América Latina sendo invadida por uma potência que não está fazendo nada diferente do que já fez, né? Estados Unidos sempre viveu disso, invadir outros povos, ditar as regras deles. Não foi diferente aqui no Brasil em 64, de uma forma mais velada, mas com um porta-aviões aqui na costa. Na Argentina não foi diferente, com a ditadura da Argentina, na América Latina inteira, né? Tem esse histórico. Para além disso, esse ano é um ano de eleição, um ano de Copa. Então temos coisa séria, temos festa, como o nosso Brasilzão que a gente ama, né? A gente sabe lidar com coisa séria, mas a gente sabe cantar, sabe brincar, sabe festejar, sabe abraçar, sabe beber, sabe fumar. E é isso. E sabe estudar, né? Que a gente não é uma coisa só. Bom, aqui temos aí para 2016 esse projeto desse livro. E, para finalizar, por que a cor roxa, né? Eu descobri que a cor roxa é a cor que simboliza os neurodivergentes. Olha só, meu irmão mais novo é neurodivergente, ele é autista. A gente não tem muito contato, e aí meu irmão mais velho é muito acelerado também, não é cabeça muito boa. Eu também sou meio estranho, como eu falei, tenho umas dificuldades sociais e tal. E tô correndo atrás para ver se eu tenho alguma neurodivergência. Enfim, coloquei isso porque, além disso, eu acho a cor roxa uma cor muito bonita, sempre gostei. E tô correndo atrás dessa questão, né? Pra ver se eu tenho alguma neurodivergência mesmo, ou se não. Caso eu não tenha, também vou manter a cor, porque eu gosto da cor, e caso eu tenha, já tem um significado a mais, mas por demais é mais estético do que qualquer coisa, né? Bom, seguindo. Esse ano, como eu falei, começar a faculdade, vou gravar também sobre a facul, tentar gravar a minha experiência lá na faculdade e trazer aqui as leituras. Vou tentar fazer nos meus dias de folga. Aí é isso, né? Tamo junto. Agradeço quem acompanhou, quem vai acompanhar. Vamos para a leitura do texto. Deixa eu botar aqui na telinha certinho. Pronto. Estamos no capítulo 6, página 102, quase na metade quase na metade do livro. Eu já trouxe o pouco de água que eu sempre esqueço e me lasco. E vamos naquele esquema, com calma, lendo de boinha, leitura comentada. E o que mais que eu ia dizer? No Notion, estou usando o Notion para marcar as frases principais. Eu tive a ideia de marcar com a página. E vou deixar público, né, as citações,
Porque aí se alguém amanhã ou depois precisar para alguma tese, alguma coisa assim, eu vi que tem um pessoal que leu o Fanon, comentou lá, que usou para tese, né? O livro estava era um livro chato entre aspas, né? É um livro denso de ler e vai usar para tese e tal. Então, lá vamos nós, né? Eu vou colocar o número da página e até para mim, depois, quando eu for começar a faculdade, para usar. Tenho vontade de fazer pesquisa, escrever livros sobre o assunto, né? Como eu falei. Então, vai servir para mim também amanhã ou depois para anotação científica e para citação, né? E aí para vocês também que estiverem acompanhando, né? Tamo junto. Sem mais delongas, já enrolei bastante, falo muito, né? Vamos para leitura. Bora lá. Sexto capítulo. Ah, não falei um pouquinho falei um pouquinho da conjuntura, né? Ano de Copa, ano de eleição. Esse ano vai ser Lula e provavelmente Tarcísio ou Flávio Bolsonaro ou Michele Bolsonaro. Em todos os âmbitos, por enquanto, nas pesquisas o velho tá ganhando, né? O Lula tá ganhando. E ele tem a máquina na mão, né? Tem o dinheiro na mão. Dificilmente ele não vai ser reeleito. Apesar de estar fazendo um governo vergonhoso. Desculpa, um governo vergonhoso. Longe, longe, longe do que ele devia fazer. Assim, é o Lula, né? Não tem muito o que esperar, mas, porra, também tá foda. Privatizando presídio, privatizando metrô, privatizando escola, dando dinheiro do BNDES pro Tarcísio aqui de São Paulo privatizar a escola, privatizando metrô no Sul, lá privatizou Compesa, manteve a Eletrobras privatizada, manteve as refinarias do governo Bolsonaro que foram privatizadas no governo Bolsonaro, privatizadas ainda, e cortando tudo, né? Cortando verba de BPC, eu atendo muito pessoal no trampo lá que recebe BPC, benefício do INSS, Bolsa Família e tal. Direto corta assim do nada, bloqueia do nada. E a pessoa tem que ir atrás, muitas pessoas vão descobrir depois de muito tempo, porque não, enfim, não se locomove. E às vezes é o filho que movimenta a conta, ou às vezes acha que parou um pouquinho e depois volta. São várias questões, né? É uma pessoa muito idosa, por exemplo, do BPC, muitas vezes e tal, e acaba cortando benefício. Para além disso, conta de água e conta de luz novamente aumentando. Aqui no estado de São Paulo, a água já aumentou, privatizada também. A luz está uma fortuna, privatizada também, pelo governo da Itália, inclusive, a concessão. E tanto Lula quanto Tarcísio, nenhum deles representa nós, população normal, povo, né? Trabalhadores, estudantes, não representa nós porque o que eles estão fazendo com a gente não se faz. Prefeituras, mesma coisa, aqui da minha região, prefeito ele não quer saber de educação, não quer saber de saúde, a UPA aqui da minha cidade caindo aos pedaços, transporte público caro, já aumentou a passagem intermunicipal aqui da Baixada de novo, o transporte é uma merda, não tem nem a porra do ar-condicionado. Quem mora em Cubatão, quem mora em Praia Grande, quem mora em Santos, quem pega o 931, quem pega o 905, é, é que mudou o nome, quando eu pegava era 904, que é pra Santos, agora é outro número, esqueci. Que pega o 911, 912, que é Cubatão, de Praia Grande para Cubatão. Quem pega o 13 em Praia Grande, quem pega o 17 em Praia Grande, quem pega o 33 em Praia Grande. É os que vem na memória. Tem o 105 em São Vicente, 901 também, muito lotado. 937, 931. Enfim, quem tá no mundão aí, quem tá trampando, estudando, tá ligado como é que é. E tudo ficando mais caro, a comida ficando mais cara e nada da gente melhorar, né? Enfim, enquanto nós, população, não estivermos no poder, não cobrarmos o que é nosso de direito, isso aí vai ser constante, né? Só o voto não adianta. Inclusive, após a faculdade, eu pretendo fazer alguns projetos aí de organização política mesmo, né? Tentar fazer um atendimento psicológico aqui na minha região de uma forma mais acessível. Bom, talvez trabalhar numa modalidade de ressocialização, tal, mas isso aí é coisa que eu pretendo para o futuro. Ainda faltam uns 6 anos aí para me formar. Breve papo sobre conjuntura.
Ah, muito feminicídio também na minha região aqui. Explodindo o feminicídio, o Tarcísio diminuiu enormemente a verba para a Delegacia da Mulher, diminuiu a verba para combate ao crime organizado, depois da Operação do Carbono Oculto, e não querem a investigação da Polícia Federal. Aqui em Praia Grande mataram um delegado, sabe? Executaram ele, até hoje ninguém sabe quem foi, ninguém sabe quem mandou. Assim, a gente que é a população já sabe, né? Mas fica ali por baixo dos panos, ninguém é culpado. Muita mulher sendo morta aqui por companheiro, por ex-companheiro, por qualquer é, é, pessoa aqui da. Qualquer pessoa não. Qualquer. Por qualquer motivo, né? E, quer dizer, não qualquer motivo assim, mas por motivos banais, mas a gente sabe que, tipo assim, é um machismo enraizado, graças ao capitalismo que a gente vive, que o machismo. Sem o machismo, o capitalismo não existe, né? Sem racismo também não existe. Enfim, é isso. Esse ano tem. Agora começou o Big Brother Brasil, citaram o Jones Manuela no Big Brother. Eu não acompanho, mas apareceu no Instagram. Chavos da USP ainda tá com a sua conta banida. E espero que esse mano volte, porque o canal dele é sensacional. Inclusive, quem não conhece, vai atrás, o maluco é brabo. Bom, agora sim, vamos começar. Sem mais delongas. Sexto capítulo, já aqueci a voz, falando bastante, falando muito. Vamos que vamos. Limites e oportunidades econômicas do Complexo Econômico Industrial da Saúde 4.0 no Brasil. Imagino que o 4.0 seja o que ele estava comentando nos capítulos anteriores, de uma indústria da saúde com inteligência artificial, blockchain, big data, e essas paradas, né? Com um incentivo, é, não incentivo, né? Mas com dinheiro para capacitar a construção de um complexo econômico industrial da saúde tecnológico. Você não vai lá no seu UPA, no SUS, aqui é UPA, né? Ou na USAF, ou no postinho, e não seja tudo no papel, demorado, assinado. Você chega lá, botar seu documento, leitura ou leitura facial, já vai ser atendido eletronicamente ali, tem um arquivo eletrônico e tem uma capacidade de armazenamento gigante, tem a capacidade de atendimento mais rápida, mais veloz. Que toda essa logística, quando é no papel, tal, ela é mais demorada, né? Mais demorada. Digitalizado já é mais veloz. Bom, vamos que vamos, né? Bora. Demorei bastante. 20 minutinhos aí, né? Bom, não tô com pressa, tô de folga. Espero que vocês também não tenham separado o seu cafezinho, sua comida, para acompanhar a leitura aí. Vamos lá. Tendências econômicas e tecnológicas do Complexo Econômico Industrial da Saúde 4.0. O CES é composto por um conjunto de setores econômicos cujas atividades estão articuladas em torno das necessidades dos serviços de atenção à saúde em vários níveis. Tá falando que a saúde não se atende em um aspecto só, né? Em vários níveis, vamos lá. Tais segmentos econômicos provêm de mercados com estruturas variadas de concorrência e competitividade. Capitalismo, né? Não estaria fora disso. Tem que ter concorrência e competitividade. Assim como distintas são as capacitações tecnológicas, as escalas econômicas e/ou as estruturas de capital das firmas que neles operam, também é heterogênea a capacidade de cada setor gerar emprego e renda e criar transbordamentos tecnológicos para o conjunto do sistema econômico do país. Por exemplo, convive no CIS empresas industriais de grande porte, com grande intensidade tecnológica, de capital majoritariamente estrangeiro, e empresas de saúde de menor parte. É uma concorrência desleal, né? Vamos parar para pensar. Se uma empresa de grande porte, com grande intensidade tecnológica, de capital majoritariamente estrangeiro, opera aqui, o que ela vai querer, né? Que aspectos, o que ela vai defender? É o caso, por exemplo, da Enel, aqui em São Paulo, que é uma empresa de energia, né? A metrópole mais potente da América do Sul, no capitalismo, né? A metrópole mais rica do Brasil. E a energia dessa metrópole acaba em pleno Natal, graças a uma empresa italiana, né? Bora.
Embora o complexo econômico-industrial da saúde seja composto por diferentes subsistemas, que diferem em termos não somente setoriais, mas também quanto à estrutura de mercado e o padrão competitivo, o seu core é composto por um conjunto de restritos de grandes empresas transnacionais, que têm elevado poder de mercado, domínio sobre patentes e outros ativos intangíveis que lhes permitem controlar e direcionar o avanço tecnológico, e influência sobre os próprios gastos globais em saúde. Olha, isso aqui é uma citação importante e eu vou colocar lá no Notion. Cadê? Aqui eu vou colocar página 103. 103. Pronto. Ah, mas por que é importante? Tá falando exatamente o que eu tô tentando exemplificar. Se é um mercado, se o core, né? Se o miolo, né? O miolo, vamos falar assim. Se o centro, o central, o cérebro que está comandando o complexo econômico industrial da saúde são empresas transnacionais com poder gigantesco de mercado, monopólio, né? Oligopólio, monopólio. Se são tão centrais assim, que interesses que elas vão defender? Interesses coletivos de todos os povos ou os interesses privados de quem tem, ó, graninha no bolso para fazer e desfazer? Que é o que ele fala, né? Influencia, tem influência, né, sobre os próprios gastos globais em saúde. Ou seja, como aconteceu na pandemia. Na pandemia teve país que atrasou a compra de vacina. Que país foi esse? Brasil. Na pandemia se ofereceu cloroquina no lugar de isolamento social, renda básica, uma renda universal para todo mundo ali para que ficasse em casa, né? Por quê? A quem interessava? Roberto Justus, na época, falou que todo mundo tinha que sair na rua, que ia morrer algumas pessoas, mas não tem problema. O dono do Madeiro também. E, bom, a gente viu, né? 700 mil mortes. Muita gente perdeu familiar nessa época. Eu mesmo não perdi familiar, mas trabalhei a pandemia todinha, né? E quantos outros não passaram por isso, né? Enfim, a quem interessava tantas pessoas morrerem, a quem interessava ser usado o leito por empresas privadas e o governo pagar isso, a quem interessava não prestar a devida assistência, né, para a população, a quem interessava o povo como um todo ou interesses privados de quem já tem muito dinheiro e quer mais, né não? Nesse sentido, é importante observar que novas tendências tecnológicas agrupadas naquilo que se convencionou chamar de Indústria 4.0, em referência a uma suposta quarta revolução industrial, permeiam de forma decisiva todo o complexo econômico industrial da saúde, cujas empresas são grandes difusoras e também usuárias dessas novas tecnologias. Vamos lembrar que as empresas são grandes difusoras e também usuárias, mas não de forma equânime, ou seja, para cada local a sua especificidade ser fornecida, adaptada para toda a população mundial, claro que não. Alguns vão ter acesso, outros não. Alguns pagando menos, alguns pagando mais. E de uma forma sempre restrita. Sempre restrita. Não é à toa que o centro do capitalismo hoje em dia é os Estados Unidos e até hoje eles não têm, por exemplo, um SUS, né? Um sistema público de saúde. Então, muita gente que ficou internada na época da pandemia saiu com dívidas enormes. Enormes. Essas novas tendências tecnológicas encontram suas origens no fim dos anos 70, quando a expansão da microeletrônica e das telecomunicações permitiu a forte difusão de tecnologias digitais. A partir dos anos 2010, as mudanças foram aprofundadas e expandidas para as outras áreas de conhecimento, como a inteligência artificial, Big Data, Internet das Coisas, novos materiais, novas fontes de energia, biotecnologia, nanotecnologia e, para outras áreas, com base científica multidisciplinar. Consolidou-se um processo que os fenômenos
de digitalização e da automação se tornam cada vez mais presentes em todos os setores econômicos. A maior parte desse conjunto de tecnologias portadoras de futuro, se confunde com o complexo econômico industrial da saúde. As empresas do complexo são importantes difusoras e/ou usuárias de praticamente todas as tecnologias 4.0, com destaque para biotecnologia, edição genética, inteligência artificial e big data, internet das coisas, manufatura aditiva e nanotecnologia. Eu conheço pouca coisa disso, eu tenho pouco conhecimento sobre essas tecnologias, né? Mas eu imagino que ele explique um pouquinho aqui no texto. Os segmentos do complexo econômico industrial da saúde têm uma aderência imediata a essas novas tecnologias por causa da sua própria dinâmica econômica e tecnológica. Sobretudo, porque o complexo é composto por empresas altamente intensivas em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento e em inovação. Esse esforço inovativo, malgrado a financiarização perversa que acompanha o desenvolvimento do capitalismo contemporâneo, é a principal fonte de vantagem competitiva e o elemento fundamental que permite a crescente acumulação de capital das empresas de segmento farmacêuticos e de equipamentos médicos. Por exemplo, empresas que, além disso, são extremamente sensíveis às ações e políticas públicas de países desenvolvidos e também de alguns de renda média, como o Brasil. Nesses países, diversos mecanismos públicos de gasto, regulação, de coordenação e financiamento do investimento privado de tributação promovem tanto o sistema nacional de inovação em seus múltiplos aspectos e múltiplos atores, empresas privadas, públicas e instituições de pesquisa, quanto regulam e promovem os serviços de atenção à saúde, sejam eles públicos ou privados. As decisões empresariais dos segmentos do complexo econômico industrial da saúde e a atividade do Estado no que toca à saúde e à vida dos cidadãos estão fortemente interligados. Isso contribui para a difusão das novas tecnologias portadoras de futuro, e tais tecnologias são extremamente promissoras no ponto de vista da vida da sociedade. Podem aumentar o alcance, a escala, a eficiência do serviço de atenção à saúde, ao mesmo tempo que podem intensificar atividades econômicas que geram emprego e renda, e potencialmente também o desenvolvimento tecnológico do país. Isso aqui é o que ele está trazendo para a gente, né? Do texto. Todas essas tecnologias 4.0, elas, como ele está falando, após os anos 70, 80 ali, como a gente teve um salto tecnológico, existiu a capacidade de romper a fronteira do conhecimento mais para frente. Chegaram nesse ponto, digitalização, blockchain, manufatura, biotecnologia, como ele está exemplificando aqui, essas tecnologias foram compostas nas indústrias, e a indústria da saúde não foi diferente. A questão é que esse esforço inovativo, malgrado a financiarização perversa que acompanha o desenvolvimento do capitalismo contemporâneo. Isso aqui é muito importante por quê? Ou seja, existem essas tecnologias, mas vamos parar para pensar, se essas tecnologias existem, por que elas não estão difundidas no mundo inteiro, né? Se a gente já conhece, já sabe, tem material para fazer, tem mão de obra para fazer, tem muita gente desempregada que precisaria de um emprego e aqui é uma oportunidade de conseguir um emprego, de ter uma renda, de se você trampa com TI, se você trampa com enfermagem, se você trampa com que nem psicologia, farmácia, você trabalhar numa indústria, ou se você trampa de torneiro, você tem uma formação de torneiro mecânico, né? O Senai é muito famoso, uma formação de mecânico, eletricista, técnica eletrônica, mecatrônica. Se tivesse uma indústria para construir máquina de raio-x, fazer patente, pesquisa tecnológica, pesquisa científica, quantas pessoas que não seriam empregadas no Brasil? Se fomentasse uma universidade para essas pessoas que não têm um vestibular, né? Porque aqui o objetivo seria capacitar a população para construir uma tecnologia de ponta, na fronteira ali do conhecimento, porque isso estaria de volta para o país uma capacidade de fornecer saúde para o seu povo nunca antes vista, né? E aí, o que que impede isso? Se a gente já tem a tecnologia, tem a mão de obra, tem o material, o que que impede? É quem manda, né? Quem é que manda no nosso mundo? Quem tem o dinheiro para mandar? Quem pode comprar terreno, um terreno, ai que doido. Quem pode comprar um hospital?
né? Quem pode mandar no hospital, quem pode fornecer ou não fornecer um medicamento que foi pesquisado, né? Quem pode escolher produzir ou não produzir um medicamento? Quem é que manda, né? É quem tem, ó, dinheiro. São burgueses, né, pai? Quem tem o capital. Eles que dizem para onde vai e aonde não vai o que é produzido no nosso mundo. Então, apesar de existir tanta tecnologia e tantos avanços, é sempre ali. Tem um avanço, mas para não mútuo, né? Não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai ter o acesso. Hum, 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 hum. Eu queria pegar uma parte aqui, cadê? Aqui. Ah, aqui é a página 104. Show. Não post. Opa, opa, opa. Aqui, página 104. Eu demoro pra ler, né, rapaziada? Foi mal. Mas vamos. Não obstante, há de se considerar que as tecnologias-chave identificadas no setor da saúde são de interesse não somente das grandes empresas, do CIS, mas também de outros players empresariais, inclusive de elevada intensidade tecnológica, pertencentes a setores ligados à indústria 4.0. Além disso, muitas tecnologias consideradas 4.0 têm um uso dual, isso é, oferecem aplicações em diversos setores e não são exclusivas de empresas que têm o seu core business no seio do CIS. Esse inglês misturado com português, eu acho uma chatice do caralho, mas adicionalmente, há grandes empresas indutoras das mais importantes novas tecnologias que integram o CIS, mas que também operam em diversos outros setores, configurando-se como grandes conglomerados internacionais, ou seja, não se opera só no complexo da saúde, essas empresas também operam em outros setores, né? Ou seja, o grande capital, ele se ramifica, ele não comanda uma coisa só. Você vê aí grande dono de empresa aí, por exemplo, Jorge Paulo Lemann, não controla uma coisa só. Ele tá no MEC, ele é dono dos americanos, né? É, não, o Lemann não, caralho. É o Lemann? Agora eu esqueci o El Sucupira. Enfim, um desses dois aí. Tá nos americanos, dono da Ambev, né? Ele não controla só uma empresa, é um conglomerado, né? Unilever, etc. Por esses motivos, é preciso analisar cuidadosamente as transformações nas estratégias de grandes players empresariais dentro e fora do complexo econômico industrial da saúde, os seus efeitos sobre a cadeia produtiva e os possíveis novos modelos de negócio que emergem com a difusão progressiva de novas tecnologias. O CEIS e, mais ainda, o CEIS 4.0 são fortemente dominados por grandes empresas de escala global. Por exemplo, em 2020, 29 das 500 maiores empresas do mundo eram do setor que a Global Fortune 500 denominou Healthcare. Entre elas destacam-se as tradicionais empresas farmacêuticas, as Big Pharma, cujas 13 maiores empresas mundiais faturaram quase 700 bilhões em 2020. Aqui ele está evidenciando como está presente a concentração da produção nesses grupos, né? Aqui é a página aqui, 105. 105. O lucro de 700 bilhões de dólares. Cara, é muito dinheiro. O que não se faria com 700 bilhões de dólares num país que nem o Brasil, né? O que se não se construiria no setor da saúde? E para onde que foi esse dinheiro, né? Ou, por exemplo, ganhou em dólares, né? Por que não se construiu um sistema de saúde nos Estados Unidos se ajudou a construir com esse dinheiro, né? A própria conceito, para onde que foi essa grana?
A própria conceituação do CIS enfatiza o fato de o complexo não se limitar às empresas farmacêuticas, nem somente a setores tradicionalmente industriais, incluindo também subsistemas de serviços, particularmente relevantes quando se discutem algumas das novas tecnologias portadoras de futuro, como o Big Data, o Data Science e a inteligência artificial. Por isso, para efetivamente indicar os principais players do CEIS 4.0, é preciso considerar ainda a indústria de equipamentos médicos, com faturamento de 360 bilhões em 2020, e as empresas privadas de serviços de saúde, cujas oito maiores empresas mundiais faturaram pouco menos de US$ 1 trilhão em 2020. Cara, é muita grana. É muita grana. Isso aqui eu vou colocar junto, né? Vou colocar, cadê? Vamos botar junto. É importante observar, portanto, que grande parte do segmento do complexo econômico industrial da saúde é composto por empresas de grande porte, com atuação global e muitas vezes multissetorial. O padrão de concorrência pressupõe, como dissemos, o permanente investimento em pesquisa e desenvolvimento e inovação, acho que é o I ali, como meio de obtenção de vantagens competitivas e, dessa forma, lucros extraordinários e crescentes. Então, a busca pelas tecnologias, né, é exatamente pelo lucro. A partir do momento que o lucro é questionado, não se pesquisa mais nisso, né? Não se se ou quando pesquisa, quando se consegue, a ideia não é expandir para o mundo esse conhecimento, e sim ganhar grana com ele. Então, por exemplo, se aqui a gente descobrisse a cura da dengue, dengue hemorrágica, qual que é a ou os Estados Unidos descobrisse, tanto faz, qual que seria a primeira ação, se fosse a população que decidisse, né? Cura de graça para todo mundo. E se outros países quiserem usar, cura para todo mundo, para América Latina inteira, e pronto, acabou. Mas a gente vive no capitalismo, né? O importante é ganhar grana com isso. Acho que a esposa tá me mandando mensagem aqui, peraí. Ahn, Como consequência, em boa parte dos segmentos predomina a concentração e a centralização do capital. O poder de mercado das empresas, líderes desses segmentos, está entre os mais destacados no conjunto de todas as atividades econômicas. E o mesmo vale para as empresas Big Tech, que cada vez mais rompem barreiras setoriais tradicionais e avançam, na esteira das novas tecnologias 4.0. Para outros segmentos, sobretudo na saúde, tanto no serviço de atendimento como no controle digital de equipamentos hospitalares e de outros aparelhos de uso individual. Wearable, não sei como é que se pronuncia isso. Wearable, sei lá, uma coisa assim. Nesse caso, percebe-se a presença de antigas players do setor da informática, como IBM, Microsoft, Oracle e SAP. Mas também as newcomers, ai meu Deus, tudo em inglês, caralho, que merda. Surgidas após o boom da internet e que têm construído sua estratégia no uso comercial do tratamento de dados pessoais em larga escala, como Amazon, Alphabet, Alibaba. Em comum, as newcomers têm o mesmo ímpeto para o crescimento baseado no uso da digitalização e de Big Data Analytics, mesmo que tenham surgido em dormitórios estudantis como o Facebook. Que piada, né? Ai, cara, como se o Facebook fosse só do nada no dormitório estudantil, virou a maior rede social do mundo, né? Do nada. Enfim, é... ele tá mostrando para nós que não só na parte da farmácia, da construção de equipamento, mas também na parte de informação, de arquivo, de dados pessoais das pessoas
que estão inseridas no complexo da saúde, essas empresas entram, esses grandes monopólios entram para lucrar com isso, né? Se usa as informações de onde as pessoas estão comprando remédio, que tipo de remédio que elas compram, se usa as informações do corpo, né? Por exemplo, em qual região as pessoas têm determinado tipo de doença, que tipo de remédio determinadas pessoas compram para poder lucrar com isso, né? A figura um sintetiza as principais características econômicas e o padrão de concorrência das empresas do CIS 4.0, incluindo como ilustração a participação de empresas Big Tech. Vamos lá. Características e tendências de alguns segmentos. Na indústria farmacêutica, oligopólio concentrado mundialmente. Crescente intensivo em pesquisa e desenvolvimento, lucros extraordinariamente crescentes, crescente financiarização. E MVA, não sei o que é MVA. Atuação na Revolução 4.0. Segmento usuário de tecnologias digitais, segmento difusor de biotecnologia, novos fármacos, o mix, biotecnologia e IA. Aquisição de parceria com startups, medtech, parcerias com big tech. Indústria de equipamentos médicos. Oligopólio concentrado mundialmente, mas com empresas menores operando em nichos ou em segmentos mais comoditizados. Intensivo em pesquisa e desenvolvimento. Segmento difusor de tecnologias digitais, de novos materiais, manufatura aditiva, medicina de precisão, nanotecnologia, IoT, que é a internet das coisas, né? Servitização, sobretudo através da IA e Big Data, aquisição de parcerias com startups, medtech, serviços privados de atendimento de saúde, recente concentração e desnacionalização, crescente financiarização intensiva, gestão e mão de obra especializada, usuários das tecnologias, demanda crescente, diagnóstico, IA, Big Data, telemedicina, medicina de precisão, verticalização e parcerias com Big Techs e Medtech. Big Tech, oligopólio concentrado mundialmente, lucros extraordinários crescentes. Você vê que é essa a tendência, né? É oligopólio, lucro extraordinário, oligopólio, lucro extraordinário. E pesquisa a rodo, mas daquela forma, né? Focada em lucro. Exclusivamente isso. No capitalismo, tudo é focado no lucro. Segmento líder para difusão de cultura e tecnologia, e a Big Data, blá 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 blá. É isso. É importante considerar ainda a incorporação de uma nova estratégia de acumulação, voltada para a geração de máximo valor aos acionistas MVA. Ah, máximo valor aos acionistas. Agora entendi. Bom, a gente viu o resultado dessa política aí na Petrobras, né? A empresa, que se eu não me engano, em 2025, ela deu de ação mais dinheiro do que o próprio patrimônio, né? E a gente paga o tanto que a gente paga em gasolina. A gente não tem praticamente mais pesquisa e desenvolvimento na Petrobras, é meio que um furador de poço. E bom, tá servindo só para extrair petróleo e mandar para fora. Tanto que a gente bate recorde de exportação de petróleo cru e aqui o combustível é uma fortuna. Bom, máximo valor aos acionistas, né? Tá aí o resultado. Quase sempre obtido por meio de decisões desvinculadas do âmbito produtivo e tecnológico, como é o caso das FEA e recompra buybacks de ações ou mesmo de distribuições exageradas de dividendos. Tal processo é intensificado pelo fato de a trajetória tecnológica ter alcançado tal patamar que dificilmente empresas menores, mesmo que aptas ao desenvolvimento de fases relevantes do processo inovativo, serão capazes de atingir ou mesmo de levar a cabo todo o processo, desde a inovação até seu registro e regulamentação da inovação. Ou seja, o monopólio se instala e ele dificulta que outras empresas e outros segmentos surjam, né? Para quem acha que no capitalismo o que importa é a competitividade, muito pelo contrário. No capitalismo, quem é dono do capital, o que ele menos quer é competitividade, ele quer oligopólio e monopólio. Ele pode ditar o preço, ele pode fazer o que ele quiser. É só a gente lembrar dos postos de gasolina, os cartéis de postos de gasolina, né? Como funciona.
A descentralização produtiva associa-se à concentração do capital, cujo efeito no Brasil é não só a desnacionalização, com potencial perda de autonomia decisória e estratégica das unidades empresariais localizadas no país, mas a maior dificuldade em conduzir-se internamente práticas de pesquisa e desenvolvimento, tanto em empresas quanto em instituições públicas e privadas de pesquisa. Por esse motivo, torna-se imprescindível avaliar especificamente o CI 4.0 e suas fragilidades no Brasil. Bom, o que ele está dando aqui? Um panorama de concentração de oligopólios, né, em questão das empresas da saúde no mundo inteiro e como isso se reflete no Brasil. Como o Brasil, é um país de capitalismo dependente, onde não produz a própria tecnologia, onde não produz as próprias patentes, onde importa remédio, importa material farmacêutico, importa vacina, importa. Como é que é o nome? Máquina de raio-x e tal. Qual que é a consequência para o nosso país, né? É uma falta de soberania, porque a gente não pode ditar para aonde vai ser produzido, como vai ser produzido, para quem vai ser produzido e o preço que vai ser produzido. Um problema com a logística, muito dinheiro que é gasto nisso, porque se você precisa importar um produto, ao invés de produzir no seu país, ele fica muito mais caro. A balança, eles falam de, como é que é o nome? Déficit cambial. Enfim, quando vai fazer a balança do câmbio, do que se exporta e o que se importa, a gente fica devendo, porque a maioria dos produtos são importados em vez da gente produzir aqui no país e o que sobrar a gente manda para fora, né? Balança comercial, acho que falam, não lembro o termo correto, mas é isso. Vamos lá. Desafios para o complexo econômico industrial da saúde no Brasil. Algumas vulnerabilidades estruturais da economia brasileira, em geral, e da indústria de transformação, em particular, afetam diretamente diversos segmentos do CEIS, constrangendo sua capacidade de resposta aos desafios da pandemia. Ah, o comitê da pandemia ele trouxe aqui, né? Em primeiro lugar, merece destaque o longo processo de desestruturação do sistema produtivo brasileiro, iniciado na longínqua década perdida de 1980, acelerado nas décadas de liberalização com o câmbio valorizado nos anos 90 a 2010 e aprofundado na segunda década do século XX. Não debateremos aqui as causas e a extensão do processo de desindustrialização que se abateu sobre o país, mas não podemos deixar de mencionar alguns dos seus efeitos. Aqui eu vou trazer porque é ótimo a gente ter isso aqui como referência. E aqui ficou. Mas eu trago pra cá, quer ver? Aqui é página 105. Ah, vocês não estão vendo, né? Quando eu jogo pro Notion, mas eu vou mostrar aqui agora, peraí. Foi mal. Página 105, eu tô fazendo as referências e colocando a página aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver se aparece aí pra vocês. Ah, ali, ó, a página aqui pra servir de citação. Depois eu edito bonitinho, legal, mas como eu tô fazendo aqui como primeiro rascunho, aí vai ficar um pouco feio. Mas é isso, né? Aqui é a página qual? Página 108. Página 108. O que importa bastante pra nós é o Brasil. Somos brasileiros, né? Então bora. Vamos lá. Vamos voltar pro texto. Vamos lá. Alguns dos seus efeitos da desindustrialização, né? Redução ou desmobilização do parque fabril em diversos segmentos industriais, resultando no aumento significativo do déficit comercial. Déficit comercial.
em produtos manufaturados. Desadensamento e desarticulação da cadeia produtiva, com aumento sistematizado tanto do coeficiente importado de bens finais quanto da importação de insumos industriais, resultando no aumento do conteúdo importado. Desnacionalização generalizada, resultando quase sempre em perda de autonomia decisória e estratégica das unidades empresariais, aqui localizadas em aumento da concentração do capital, com efeitos deletérios sobre a concorrência e sobre os preços de bens e serviços. Manutenção ou aumento da dependência tecnológica em vários segmentos. Uma vez que a capacidade de conduzir práticas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, inovação, não a inteligência. Falei merda, mas vamos lá. Tanto em empresas quanto em instituições públicas e privadas de pesquisa, foi fortemente afetada pelos processos descritos acima. Além disso, a insuficiência das ações política industrial, virtualmente abandonadas nos anos 90, ou seja, a onda neoliberal, né, rapaziada, e timidamente retomadas no período de 2013 a 2014, também contribuiu para a configuração insuficiente de um sistema nacional de inovação no Brasil. Isso aqui eu vou ter que colocar junto lá. Dos efeitos. Pá, 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 desce, desce, desce. Pá, pronto. Esqueci de mostrar de novo, né? Mas tá aqui, ó. Passei aqui pro Notion. Essa parte. Engraçado que ele pula aqui, né? Pronto. Bom, depois eu arrumo. Vai embora. Deixa eu botar lá. Aí o que que ele tá falando aqui? Que a desindustrialização do nosso país e a desnacionalização da produção, em decorrência dessa desindustrialização, isso aqui está muito debatido naquele livro do Rui Mauro Marini, Subdesenvolvimento e Revolução. Eu não li ele inteiro, eu tô na metade do livro, que eu leio ele no trampo, olha que legal. E quando eu tô trampando, eu tenho um PDF lá, eu vou lendo ele. E aí, rapidinho, né, entre uma tarefa e outra, vou dando uma lida assim rápido. Não consigo ler com tanto afinco, tanto detalhe assim. Eu faço isso mais quando eu leio em casa, ou no transporte, ou aqui com vocês. Mas debate exatamente esse processo de desindustrialização. Como a burguesia industrial do nosso país e a burguesia latifundiária tiveram vários embates, e no fim a burguesia latifundiária venceu, né? E é, por fim, o que se entende como burguesia aqui no nosso país é uma burguesia dependente de uma potência estrangeira. E não por simplesmente ser mais fraca, mas por escolher ser assim, brigar por ser assim, né? Aqui se o Rui Mauro Molina, até a parte do livro que eu li, né? Ele argumenta e traz argumentos para que demonstrando que na virada ali do anos 60, 70, 50, existiu esse embate da burguesia. Já existia esse embate da burguesia latifundiária com a burguesia industrial, e na ditadura militar, a latifundiária bate a estaca e com, coloca o seu poder em prática, né? Acima da industrial. E aí o que que eles decidem? Decidem que o Brasil vai ser uma
subcolônia dos Estados Unidos e que o Brasil vai repetir a política estadunidense na América Latina. A gente seria o polo dos Estados Unidos na América Latina, assim como Israel é o polo dos Estados Unidos na, na região, né? Ali ai, qual que é o nome, bicho? Esqueci, enfim. Mas onde Israel está. Foge a memória, perdão. Mas, bem, o resultado tá aí. Desindustrialização, desnacionalização. A gente é um fazendão gigante que exporta milho, petróleo, exporta minério, exporta água, é, exporta água que eu falo que, tipo assim, empresas privadas do exterior vêm aqui e consomem nossa água, né? Ou empresas nacionais controladas por empresas privadas vêm aqui e usam a nossa água. Agora o Big Data vai chegar aqui, né? Já chegou, na verdade. O Big Data não, caralho. Como é que é o nome daquele bagulho? Os servidores, né? Me fugiu da memória. Bom, os servidores aí das Big Techs, que sugam água pra caralho aí, tá aqui no Brasil. Esse é o resultado, né? O povo sofre, tudo fica mais caro, e a gente não tem como bater de frente com isso se o nosso governo tem teto de gastos, corta a BPC, corta a Bolsa Família, não investe em universidade, a gente teve um corte brutal em universidade esse ano, não revoga a reforma do ensino médio. Não, assim, vamos lá, né? Se você quer uma indústria nacional, você tem que desenvolver essa indústria. Essa indústria não vai cair do céu. E ela se desenvolve com dinheiro, e não pagando juros da dívida pública. 1 trilhão para dono de banco, né? Para grande burguesia financiarizada. Não é por aí que a gente vai ter mudança. Então esse governo Lula, rapaziada, não serve pra nós. Tudo safado, tudo faria do mesmo saco, tudo filha da puta. Bolsonaro, Lula, Temer, ó, vai pra lá. Tudo carniça. Ou seja, a economia brasileira tem estado submetida a desafios ainda maiores do que aqueles que enfrentou no início do seu processo de desenvolvimento. O CEIS não esteve imune a esta construção de fragilidades e vulnerabilidades estruturais, mesmo que seus segmentos tenham sido um espaço relativamente maior de ação nas últimas décadas. De fato, a existência, a escala e o poder de compra do Sistema Único de Saúde, o SUS, mesmo que subfinanciado, o crescimento do setor privado à atenção à saúde, estimulado pelo aumento de renda no período de 2013 a 2014, e o relativo êxito de políticas de desenvolvimento produtivo e tecnológico, permitiram que os setores do CEIS fossem um pouco menos afetados pelo aumento da fragilidade produtiva e tecnológica do país, sobretudo porque ampliou-se sobremaneira a escala da demanda. Está dizendo o que aqui? Existiu um investimento tímido de 2013 a 2014 nesses setores, mas não se mudou estruturalmente, né? Não se resolveu o problema, não se fomentou uma indústria nacional, né? Para ir no contraponto dessa tendência, que era a desnacionalização e desindustrialização do país, começados na década de 90, neoliberalismo, né? FHC. Fernando Henrique e bora. No entanto, esta relativa melhor posição não evitou processos de desindustrialização, desnacionalização, concentração do capital, com impacto sobre preços muitas vezes associados a patentes internacionais. Ou seja, como a gente estava falando, o produto é feito lá fora. Quando vem para cá, a gente não sabe, não tem como ditar o preço que vai ser fornecido para nossa população. Então a gente paga mais caro por causa disso, né? Porque você compra um remédio, uma fortuna se for comprar a fórmula original e o genérico é mais barato. Porque vem de fora. Por isso que é uma fortuna, não se produz aqui. E aumento da dependência produtiva e tecnológica do exterior, sobretudo em segmentos de fármacos e de equipamentos médicos hospitalares. Da mesma forma, a capacidade inovativa do complexo também vem sendo negativamente afetada, seja no âmbito empresarial, liderado por grandes empresas multinacionais, que concentram seus esforços em pesquisa e desenvolvimento e inovação aí no exterior, seja no âmbito das instituições públicas de pesquisa cada vez mais subfinanciadas.
A gente vê que esse termo aqui, subfinanciado, ele é presente e ele é de propósito, né? É subfinanciado para que se privatize, para que se gere mais lucro. A gente tá vendo isso acontecer com os Correios. Não se dá o dinheiro para os Correios, né? Enquanto se dá 1 trilhão para dono de banco, para pagamento de dívida pública, os caras que jogam dinheiro na taxa Selic, deixa morrer lá. Enquanto se paga 500 bi pro agronegócio no plano safra, para os gigantes do latifúndio, para a bancada do agro, né? Representados pela bancada do agro. Ou seja, o complexo econômico industrial da saúde no Brasil, imagina se essa grana, 500 bi, se essa grana de 1 trilhão fosse no SUS, qual que é a diferença que não faria no nosso país? Hemodinâmica mundial do complexo, incluindo tendências tecnológicas e competitivas, concentração, financiarização e ampliação de margens e preços. Deixa eu ver se não tá tranquilo. Mas o faz de maneira passiva do ponto de vista tecnológico, que reduz sua contribuição ao desenvolvimento socioeconômico do país. Cadê? Aqui. Mesmo que seja possível observar a difusão no país das tecnologias portadoras de futuro ligadas à Revolução 4.0, observa-se uma internalização passiva e não virtuosa, uma vez que é limitada geograficamente à região Sudeste. É marcada pela internacionalização e é restrita aos mercados de alta renda, com baixa difusão no sistema público e no restante do país. Aqui. Tá falando que o quê? Segue a mesma tendência do exterior, né? Existe o acesso a essa tecnologia, porém esse acesso é restrito a certas regiões, para pessoas com certo tipo de renda, e tô passando aqui pro Notion, né? Com pessoas com certo tipo de renda, e o povo não é beneficiado por essa melhoria. Não tem nem acesso, né? É feito para ser assim. A difusão das novas tecnologias nos segmentos produtivos do CIS no Brasil é incapaz, portanto, de promover um catch-up tecnológico e o país segue crescentemente dependente de importações de tecnologia ou das estratégias das empresas transnacionais (ETN), essas, por seu turno, cada vez mais submetidas, à lógica de financiarização. Aqui ele está falando de empresas transnacionais, mas essas empresas não existem no vento, né? Tem pessoas que comandam essas empresas, tem acionistas que comandam essas empresas. Ou seja, não é é, uma coisa dada que veio do céu, do além. É planejado para que o Brasil, países submetidos a essa lógica, tenham um acesso restrito à tecnologia, à saúde, não tenham o direito à saúde, né? Mesmo a gente tendo o SUS aqui, muitas pessoas não têm o acesso, não tem financiamento, não tem tecnologia, o preço é alto, né? Muitas vezes, quando sua vozinha lá vai pegar o remédio dela da pressão, da diabetes, às vezes falta, né? E isso tudo tá ligado com essa lógica do capital, da financiarização. Não é não é uma falha do sistema. É o sistema funcionando como ele foi planejado para funcionar. E ele foi planejado para funcionar para poucas pessoas terem acesso a muito e o resto ter acesso a muito pouco, quase nada. Mantido esse padrão, a incorporação de novas tecnologias continuará a se dar de forma pouco virtuosa, limitando a capacidade do CIS para rearticular o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico do país. A internalização de tecnologias tem tido solução privada, mas com efeitos limitados na capacidade de articular e estimular o desenvolvimento socioeconômico. Continuará a ser uma internalização passiva,
com escala limitada e que produz preços elevados, reduzindo o acesso da população a essas tecnologias que estão revolucionando a saúde, mas há oportunidades. Isso aqui eu vou colocar junto. Tem que ter oportunidade, né, rapaziada? Se não, a gente não tava fazendo isso aqui que a gente tá fazendo. A gente tá buscando um futuro melhor, e o futuro melhor não só é possível, como é necessário, né? Janelas de oportunidades para o CIS no Brasil. Para transformar o CIS no maior indutor de desenvolvimento econômico e permitir. Peraí. Tá coçando a bunda aqui. Pronto. A gente é humano, né? Não tem como. Bora. Para transformar o CIS no maior indutor de desenvolvimento econômico e permitir que haja o maior acesso possível para o conjunto da população a essas transformações tecnológicas aplicadas à saúde, é necessário propor e executar políticas públicas capazes de estimular a internalização virtuosa das tecnologias 4.0 no CIS brasileiro. Essa questão aqui de. Ei, caralho, eu tampei o texto, né? Mas vamos voltar aqui, ó. Essa questão de executar políticas públicas capazes de estimular a internalização virtuosa das tecnologias 4.0, concordo. Mas como é que você vai implantar esse tipo de tecnologia se quem manda no nosso país não quer implantar isso? Quem tem a grana, quem paga os políticos, quem paga a propaganda eleitoral, quem paga as redes de televisão, não quer que o povo acesse a saúde, né? Quer vender seguro, quer vender remédio, quer vender plano de saúde, né? Eles têm grana para fazer lobby no Congresso, para pagar político. E aí, que aí tem um limite na nossa dita democracia, né? Entre muitas aspas. Porque o povo quer ter acesso à saúde e o povo não tem. Cadê a democracia? E quando o povo quer, aí tem briga. Cadê a democracia? Né? Vamos seguindo. Sem políticas públicas desenhadas, ou seja, não se conquista sem luta. Tudo que o trabalhador teve até hoje, tudo que nós tivemos até hoje, foi por luta. Vá você não brigar pelo seu direito para você ver o que teu chefe vai te dar. Sem políticas públicas desenhadas e implementadas para tal. O CIS no Brasil poderá incorporar crescentemente tais tecnologias apenas de forma limitada e passiva, concentrando-se o eventual progresso técnico, geográfica e economicamente. Dessa maneira, perder-se-ia, eu acho legal quando tem é, esses dois hífens assim nas palavras, perder-se-ia, fazer-lo-ei, é bonito, né? Nossa língua é bonita demais, é louco. A gente tem palavras e jeitos de escrever sensacionais, é incrível. Sou apaixonado pelo português, bom demais. A língua portuguesa, perdão. Uma oportunidade ímpar para reconfigurar o complexo e potencializar sua capacidade tanto de ampliar o acesso da sociedade brasileira aos serviços de atenção à saúde, quanto de alavancar o desenvolvimento econômico e a autonomia tecnológica e produtiva do país. Existem três janelas de oportunidade que permitiriam superar essa internalização passiva se e somente se houver um esforço público de amplo estímulo ao CEIS, no que tange à regulação, coordenação, financiamento, ao investimento de segmentos do complexo. Em primeiro lugar, há uma janela de oportunidade tecnológica. Algumas das tecnologias 4.0, sobretudo aquelas associadas às inovações digitais, incluindo inteligência artificial, big data, internet das coisas, têm propiciado oportunidade para a redução de barreiras à sua entrada em diversos segmentos econômicos. Isso pode permitir o desenvolvimento de novos produtos, serviços e modelos de negócio em espaços ainda dominados por grandes empresas oligopolizadas, ao nível mundial, como na indústria farmacêutica e na de equipamentos médicos hospitalares. Ainda que diminuta, tal janela tem permitido o surgimento de pequenas empresas de base tecnológica que orbitam no CIS, as chamadas Health Techs. Estão entre as mais dinâmicas startups, tanto no Brasil quanto no mundo. Haveria, portanto, espaço para o surgimento
consolidação e desenvolvimento dessas empresas, ameaçando romper, em alguma medida, o poder de mercado das grandes empresas que dominam o CIS. Políticas públicas que coordenassem e financiassem o surgimento e desenvolvimento inicial dessas empresas, associadas ao poder de compra do SUS, que garantiria a demanda que permite o aumento da escala das empresas, seriam cruciais para que essa janela de oportunidade fosse de fato aproveitada. O que ele está falando aqui? Existe a primeira janela de oportunidade são essas health techs que o livro está chamando. Empresas que ligam a tecnologia à saúde. E se o Estado brasileiro e a população brigasse por um fomento financeiro, industrial, nesse tipo de empresa, seria uma janela para o Brasil se tornar um país de referência nessa tecnologia, podendo romper com o oligopólio já existente no mundo. Ou seja, é uma oportunidade de se construir uma soberania nacional na saúde e na tecnologia. Consequentemente, mais acesso a emprego, mais acesso à renda, mais acesso à saúde e serviço mais barato. Mas, porém, contudo, todavia, não seria sem luta. Teria que ser a gente, a população, brigando, sem arredar o pé, para conquistar essa, essa oportunidade. Vamos lá. Isso aqui é a página 111, tá? Ainda vou colocar mais texto aqui, porque ele fala de página 111. Tá aqui o texto em cima. Ele fala de três oportunidades, né? Três janelas de oportunidade e vamos colocar as três aqui. Em segundo lugar, deixa eu voltar pro texto. Sempre me confundo nisso, mas vou pegando jeito com o tempo. Tô novo ainda nesse negócio de internet. Em segundo lugar, há uma janela de oportunidade econômica. A pandemia da SARS-CoV-2 e a crescente tensão geopolítica no mundo industrializado tem provocado uma fratura crescente nas chamadas cadeias globais de valor. Nos últimos 40 anos, a deslocalização da produção industrial para a Ásia e o aumento dos fluxos comerciais internacionais de insumos industriais e produtos finais esvaziaram as cadeias produtivas em países ocidentais, que outrora concentravam a produção industrial, como os Estados Unidos, a Europa, e em menor grau países de renda média do hemisfério ocidental, como Brasil, México e Argentina. A pandemia e o isolamento social, por ela provocada, em todos os países, incluindo os centros produtivos asiáticos, interromperam a produção e desarticularam as cadeias internacionais de suprimento, criando gargalos na oferta de insumos e produtos industriais em vários setores, inclusive aqueles associados ao CIS. Tal desarticulação das cadeias reavivou o debate nos países que passaram por desindustrialização acelerada nas últimas décadas da necessidade de promover ações de reshoring, não sei o que é isso, ou de reindustrialização, como forma de reduzir a dependência de produtos e insumos importados. Dessa forma, a possibilidade de redesenho das cadeias globais de valor abriu oportunidades para a rearticulação de setores industriais no Brasil, inclusive aqueles ligados ao CIS, não apenas como locos de produção adensada de produtos finais, mas também como espaço de produção voltado para o atendimento da demanda de Estados Unidos e Europa, regiões interessadas em reduzir a dependência econômica que o Oriente lhes impõe. Nesse sentido, políticas desenhadas para atrair empresas transnacionais para adensar a cadeia produtiva, reduzindo a importação de insumos industriais estratégicos, para alavancar exportações e para garantir a demanda doméstica, novamente por meio de uma intensificação de políticas de compras públicas, serão decisivas para o aproveitamento dessa janela de oportunidades. O que ele está falando? Ocorreu como ele comentou no começo do livro, uma saída dos polos industriais para a Ásia, porque eles queriam mão de obra mais barata. Só que na Ásia, como por exemplo da China, eles tiveram uma sacada que foi, assim, matou a população bastante, né? Eles queimam 2 gerações, eu acho que até
era dito pelo governante na época, mas, assim, enfim, o polo industrial dos Estados Unidos, grande parte foi para a China, e eles fizeram uma sacada de pegar a tecnologia, só vem para cá se você transferir tecnologia. Com isso, como a China tinha mão de obra barata, que também a força de trabalho é um dos insumos, se não o mais importante, é o que gera valor no mundo, né? Foi ofertado aos Estados Unidos, eles aceitaram porque conseguiam mais lucro, só que a China cobrou transferência de tecnologia e criou uma indústria própria. Ele está falando que isso, e após a Covid, né, as cadeias de valor do mundo começaram a se movimentar. E nessa movimentação, foi, se demonstrou a necessidade de um retraimento, novamente, desses polos industriais. Por quê? Entendendo-se que pode ocorrer uma pandemia, uma catástrofe, o que for, o país ele tem que ser capaz de fornecer ao seu povo saúde, educação, alimento, capacidade produtiva, pelo menos para não colapsar. Que no capitalismo a gente sabe que isso é fornecido só na medida para não colapsar e não para resolver os problemas da população, né? Enfim, tendo isso em vista, esses países que estão se realocando, trazendo de volta suas indústrias, seu polo industrial, eles vão necessitar de matéria-prima e a gente pode também, nesse movimento, se aproveitar disso. Ou seja, chama uma empresa internacional, transnacional, para trabalhar com o Brasil. A gente é um polo, por exemplo, de produção de ferro, de aço, e aí chega para a China, fala, ó, vocês já usam nosso ferro, né? Então a gente vai exportar ferro por um tempo, mas o lucro, parte desse lucro do ferro, a gente vai utilizar para construir uma indústria nacional. A gente, quando vocês vierem, a gente quer um polo ferroviário para construir uma malha ferroviária no nosso país, melhorar nossa logística, baratear nosso custo de transporte, em troca da matéria-prima. E, por exemplo, na área da saúde, vocês vão utilizar nossas terras raras para construir chip, etc e tal, seja China, Estados Unidos. Essas suas empresas vão ter que transferir tecnologia para nós e nós vamos construir nossas indústrias nacionais. E mesma coisa, barateando o custo, porque vai ser produzido aqui, melhorando a logística, porque não vai ter que importar, vai ser pago em real. E a compra desses insumos que serão produzidos aqui, com a nossa indústria, vai ser comprado pelo SUS. Ou seja, o Estado, o governo, se estivesse na mão de alguém preocupado com a população, o que que ele faria? Se a população, se nós, povo, tivéssemos no comando, o que que nós faríamos? Estados Unidos, China, Índia, eles já compram coisas nossas, né? E nós já compramos coisas deles. Esse comércio já existe. A questão é, a gente tem que se beneficiar com isso e ficar cada vez menos dependente, criar uma soberania nacional. E aí, para quem eu exporto carne, para quem eu exporto milho, para quem eu exporto petróleo, vocês vão transferir tecnologia para nós, nós vamos criar indústrias nacionais. E com essas indústrias nacionais nós vamos baratear o nosso custo e a gente não vai ficar mais dependente de vocês. É isso, né? Isso é soberania nacional. E é o que ele está falando aqui no exemplo da saúde. E vamos trazer lá para as referências. Pá. Hum. Agora a última janela, né, que ele cita no livro. Há uma janela de oportunidade política. As bem-sucedidas ações públicas em defesa da vida durante a pandemia, com destaque para o esforço de imunização da imensa maioria da população brasileira, valorizaram
social e politicamente instituições públicas tais como o SUS e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. A falsa narrativa longamente construída sobre a ineficiência do SUS e seu caráter inerentemente corrupto e divertedouro de impostos mal gastos foi fortemente questionada pelo sucesso das ações corajosas e evidentemente eficientes das instituições públicas durante a urgente resposta à pandemia de SARS-CoV-2. Sem as amarras de uma narrativa em prol da austeridade fiscal, que subfinancia o sistema público, da desregulamentação e da privatização e da desmobilização das instituições públicas que desenvolvem e produzem conhecimento, produtos e serviços para a saúde brasileira, é politicamente possível e desejável intensificar as ações de regulação, de coordenação e de garantia da demanda, de financiamento de investimentos públicos que permitam um rearranjo virtuoso no CEIS no Brasil. Um reordenamento que permita o aumento da autonomia, novamente uma aspiração nacional, não apenas um sonho de economistas desenvolvimentistas. A escala da escala e da capacidade do desenvolvimento tecnológico e econômico de todos os segmentos do complexo. Há esperança, mas devemos concretizá-las com vontade política. Tudo é política, rapaziada. Agora, o que ele está comentando aqui? Está comentando que após o Covid, aquela narrativa de que o SUS não serve pra porra nenhuma, é só imposto mal pago, que todo mundo morre na fila do SUS, foi posta em xeque. Por quê? Quem é que caiu pra dentro pra tratar a população na época do Covid? Pra quem não tinha grana, quem é que atendia? Não era o Albert Einstein. O Albert Einstein começou a atender todo mundo de graça, a população inteira, né? Ou foi o SUS que caiu pra dentro, vários enfermeiros morreram, tanto que conseguiram a aprovação do teto de aumento do pagamento do salário, que era com um teto de 2 salários, né, era uma fortuna, e o STF, que muito esquerdista aí, metido a esquerdista defende, foi lá e vetou. Você que é de esquerda, vagabundo, você que defende o STF, você não, como é que você defende um Supremo Tribunal Federal que corta salário de enfermeiro, né? Que veta, é, tá, que veta a investigação do Banco Master. Como é que você defende uma porra dessa? Né? Que ela é a esposa do Alexandre de Moraes, está envolvida e foi, ó, jogado panos quentes. Como? Não tem como defender, entendeu? Ele tá falando que após, após a pandemia, foi colocado na ordem do dia que o SUS não era um gasto, e sim uma necessidade. Existe um ganho político com isso, uma oportunidade política disso. Qual que era de um governo, se fosse do povo, se lutasse pelo povo, demonstrar que o SUS é uma oportunidade de salvar o Brasil, gerar emprego, renda e financiar essa oportunidade. Dar dinheiro de uma forma que, que esteja inclinada no atendimento público de saúde gratuito e não na privatização, que é o que está sendo agora, né? Que se chama de parceria público-privada, ou CIP, OS, né? E aí, como está dizendo aqui no livro, o ganho político é enorme com isso. Uma luta ensina a lutar de novo, ensina a lutar por outros motivos. A luta ensina a lutar, ensina que existe possibilidade de um futuro melhor, né? E é isso que ele está trazendo nessa parte do texto. E vamos trazer lá pro Notion. Agora eu não vou esquecer de mostrar o processo aqui, né? Vai-se embora. Eu tô na 111 ainda, agora é 112. Não tem problema colocar ali 111, 112. Pronto. 111 para 112. Proposição. Ah, esqueci de retornar. Mas beleza, bora. Proposição para as políticas públicas.
A elaboração de políticas públicas é crucial para que a internalização de novas tecnologias em defesa da vida não fique restrita a regiões e classes sociais abastadas. A solução de mercado, quem pode pagar pelas melhores tecnologias paga, quem não pode não tem acesso, não apenas limita os ganhos sociais do avanço tecnológico da saúde, mas também destrói o potencial do CIS de comandar, com sua ampla geração de emprego, renda e difusão tecnológica. A retomada do desenvolvimento econômico brasileiro, na solução privada de grandes players mundiais, o Brasil será apenas um usuário limitado de novas tecnologias, e não um centro produtivo e indutor de novas tecnologias. É preciso, portanto, elaborar políticas que, antes de tudo, sejam de Estado e não de governo. Ou seja, as políticas precisam ultrapassar o ciclo eleitoral e se tornarem perenes. Ou seja, não é uma ação para durar de 4 anos, é uma ação para durar para sempre para o povo, né? Permitindo que decisões de investimento privadas e públicas, que requerem longos prazos de maturação, enfrentem elevado grau de incerteza sobre o retorno econômico esperado, possam ser efetivamente realizadas de forma virtuosa para o país. Políticas que retomem esforço de planejamento, ampliando a escala e garantindo a estabilidade de fundos para o financiamento das atividades econômicas ligadas ao CIS. Garantir e ampliar um orçamento de capital específico para o desenvolvimento tecnológico do CIS, ao par de um plano decenal para a saúde nacional. É passo fundamental para garantir horizontes que reduzem as incertezas que cercam o investimento em tecnologia e saúde. Tá falando, o que ele tá falando aqui? De ter um plano que não seja de 4 em 4 anos, que seja de decenal, acho que é 10, né? De 10 anos, de 15 anos, ou quinquenal, como é na China, né? Um plano perene de de maior tempo, porque coisas desse tamanho não se constroem em 4 anos, né? É um projeto de país que demora, que demanda investimento, demanda tempo, demanda briga, demanda luta, como a gente estava falando aqui. Mas se não for feito, a gente vai morrer na fila do SUS. Ou então o SUS vai deixar de existir, que é pior ainda, né? Deve-se ainda renovar e ampliar os instrumentos de regulação, coordenação e poder de compra do Estado, para permitir a manutenção do maior instrumento de indução ao desenvolvimento econômico, cada vez mais utilizado novamente por todos os países que almejam algum grau de autonomia. O poder econômico do Estado, que garante a demanda e a viabilidade econômica para os investimentos privados nesse sentido. É importante mencionar que toda tentativa de repelir a adesão a tratados internacionais de compras públicas é fundamental para o sucesso de quaisquer políticas de apoio ao CIS. É também crucial aperfeiçoar o marco regulatório, incluindo segurança jurídica dos gestores e dos fornecedores, por meio de instrumentos como as parcerias para o desenvolvimento produtivo, PDP, ou outros que garantam transferência de tecnologia, que exijam conteúdo nacional, ou que regulem preços, serviços, medicamentos, mas também equipamentos, ao mesmo tempo que se garantam a viabilidade econômica para empresas privadas e o alcance social das atividades induzidas. Outras políticas que garantem a centralização de compras na esfera federal, priorizar a escala e desenvolvimento tecnológico sobre a lógica de nicho ou de preço, e que mobilizem recursos para venture capital e articulem e financiem investimentos em health techs. São também cruciais para concretizar o potencial do CIS e operar como um sistema que amplie o acesso do conjunto da população a serviços de saúde de ponta, mas que, ao mesmo tempo, permita um maior impacto econômico para o país, ao gerar mais empregos e um real desenvolvimento tecnológico. O arranjo virtuoso entre a AstraZeneca e a Fiocruz para o desenvolvimento da vacina para o vírus da Covid é o exemplo de como a mobilização adequada de recursos, a garantia da demanda em escala, o marco regulatório minimamente favorável e capacitação nacional prévia resultaram na defesa incontável de vidas brasileiras, com o ganho de autonomia tecnológica e com significativos impactos econômicos. É a prova de que é possível fortalecer tanto o CIS 4.0 quanto também o desenvolvimento econômico brasileiro, não apenas para garantir a sonhada autonomia tecnológica e o crescimento econômico, mas, sobretudo, para a defesa da vida de todos os brasileiros. Esse é um sonho que precisa se concretizar. Bom, finaliza aí com essas proposições na realidade, do que pode ser feito, né?
defesa jurídica das nossas patentes, das nossas tecnologias, do que é produzido aqui, fomento e investimento em tecnologia, capacidade produtiva, capacidade de inovação, capacidade de pesquisa. E aí, rapaziada, quem cria essa demanda é o Estado que tem dinheiro, né? Quem é que dá 1 trilhão de grana? Quem é capaz de dar 1 trilhão de grana para alguém? Não é uma empresa privada. A empresa privada não tem capacidade disso, brasileira. É o Estado, tanto que a gente paga, eles pagam isso de dívida pública, né? A gente emite a própria moeda. Quem é que tem capacidade de dar 500 bilhões para alguém? Não é uma empresa privada, é o Estado. O Estado, porque o que ele faz? Ele pega tudo que foi produzido naquele estado, tudo que foi produzido naquele espaço geográfico, naquela sociedade, daquelas pessoas, daqueles grupos sociais, e tem aquele montante traduzido em dinheiro. Ou seja, você que trabalha no transporte público, trabalha é, de gari, trabalha de coletor, você que trabalha num trampo mais especializado no TI e consome, né, que paga imposto, que consome e paga imposto na sua compra do mês, quando você vai comprar, no seu IPTU, no seu IPVA, na sua conta de luz, na sua conta de água. O que é retirado de imposto ali, o governo retém aquela grana. E aquela grana, ela, para além disso, existe a grana, ela junta para além disso com a grana que ela pode imprimir. O Estado pode imprimir a própria moeda. Os bancos nacionais também conseguem gerar moeda. E todo esse montante, quem decide, quem gera e quem cria a demanda vai ser o Estado. Ele pega tudo que foi produzido socialmente e ele pode direcionar para alguma coisa. Atualmente no Brasil, ele é direcionado para o latifúndio, é direcionado para os bancos, ele é direcionado para o grande capital, burguesia, grandes empresas, grandes conglomerados, né? E não é direcionado para o povo. A questão aqui, ele está falando o quê? Que essa grana ela tem que começar a ser direcionada para a construção de uma indústria nacional, construção de uma soberania, porque querendo ou não, é a gente que gera essa grana. Nada mais justo que essa grana retorne para a gente em forma de serviço. Uma rua melhor, mais segura, um espaço para nossa molecada poder brincar, estudar, uma escola de qualidade, professor ganhando bem, a gente ganhando bem, a gente sem pagar um imposto absurdo, a gente pagando mais barato na água, na luz, porque querendo ou não, quem faz tudo isso funcionar é a gente. É a gente que trabalha para isso funcionar. E aí, na saúde, não é diferente. É isso que ele está propondo aqui, né? E, bom, como exemplo concreto, ele traz a transferência de tecnologia da AstraZeneca com a Fiocruz, produzindo as vacinas da pandemia e vacinando a população. E aí tem a logística, tem a produção, tem o investimento, tem a pesquisa, né? Que a vacina não caiu do céu, ela foi pesquisada, né? Em universidades públicas. E aí que tá. Vê como é a gente que produz e como é tudo ligado. E como isso realmente é possível de ser retornado, tá aí, tá na história. E foi ontem, né? Não foi uma coisa. Foi em 2020, 2019. Foi ontem que isso ocorreu. Então tá na nossa cara. Basta a gente, ó, entender, pensar, lembrar, aprender. Nós estamos aqui para aprender e brigar. Bom, terminando o capítulo, mais uma vez grato para quem acompanhou, para quem vai acompanhar. Tamo junto. Agora eu vou jantar, que eu tô com uma pequena fome. E é isso. Vamos tentar voltar na medida do possível às gravações, fazer uma biblioteca maneira aqui para poder escrever o livro daqui a uns 7, 8 anos. Mas é um processo longo e a gente vai aprendendo junto. Tamo junto. Grato. Seja uma pessoa feliz, amável sempre. É nóis. Ih, cadê o mouse? Aqui.